o que tem mais de 6.000 quilômetros de comprimento e atravessa mais de 6 países. Não é a maior fila de conga do mundo. É possivelmente a mais famosa hidrovia do planeta, o Rio Amazonas. Esse maravilhoso rio é considerado por muitos como sendo o mais longo do mundo, seguido de perto pelo Rio Nilo. Embora esses dois rios possam ter um tamanho semelhante, há uma coisa que eles não têm em comum: pontes. No total, o Nilo tem 9 cruzamentos somente no Cairo, enquanto rios mais curtos, como o Yangtze e o Danúbio, têm mais de 100. Quantas pontes o Amazonas tem? Um total impressionante de 0. Então, qual é o motivo disso? Água de lava fervente? Ondas parecidas com tsunamis? Ou talvez uma cobra supergigante espreitando em suas profundezas escuras? Bem, coloque suas botas de borracha porque estamos prestes a desvendar o mistério de por que o rio Amazonas não tem absolutamente nenhuma ponte. A primeira coisa que você vai notar sobre o rio Amazonas é o seu tamanho imenso. Com mais de 6.992 quilômetros de comprimento, é justo dizer que esse rio é extenso. Tão extenso que seu curso se estende por uma distância ainda maior do que entre o Alasca e New Orleans. Sendo um rio tão grande, não é surpreendente que o Amazonas libere uma quantidade enorme de água no Atlântico. E quando eu digo enorme, é muita água mesmo. O rio libera cerca de 166.558 litros por segundo de água doce no oceano. Isso significa que em 24 horas, o Amazonas despeja cerca de 14,4 bilhões de litros de água doce no oceano. Para ter uma perspectiva, isso é equivalente a despejar 5.759 piscinas olímpicas cheias d'água no oceano todos os dias. Esse fluxo de água doce representa quase 20% de toda a água dos rios que entra no mar. Ok, então o rio Amazonas pode ser longo e repleto de água, mas isso não significa que não se possa construir uma ponte sobre ele, especialmente se for estreita. E durante a estação seca o rio não fica tão largo, com uma largura média de 3 a 10 quilômetros. Tá, isso pode parecer enorme, mas considerando que a ponte Golden Gate, em São Francisco, tem 2,7 quilômetros de comprimento, construir uma passagem sobre o rio Amazonas parece viável pelo menos, até que chega a estação das chuvas. De meados de dezembro a meados de maio, o céu se fecha sobre o Amazonas, tanto que os níveis de água podem subir quase 15 metros, a mesma altura de um prédio de 5 andares. Mas se você acha que isso é muito, ainda não viu nada. Durante esses meses, a largura do rio não apenas se aprofunda, mas também se alarga. Em algumas partes, pode chegar entre 39 e 48 quilômetros de largura. Isso significa que durante a estação das chuvas, se você construísse uma ponte sobre o rio Amazonas em seu ponto mais largo, ela precisaria ser colossal, 17 vezes mais longa do que a ponte Golden Gate. Tá escutando isso? É o som dos engenheiros em todo o mundo chorando em desespero. Mas os efeitos da estação das chuvas não param no alargamento do rio. Gramíneas aquáticas, conhecidas como matupás, podem se agrupar na superfície do rio. Quando a estação de enchentes chega, esses blocos flutuantes de vegetação se enchem de água, antes de afundarem no leito do rio e morrerem. Mas durante a estação seca, as formações da flora surgem novamente, literalmente. Flutuando na superfície da água, o amontoado de vegetação fornece um substrato de matéria orgânica parcialmente decomposta, onde as plantas podem começar a crescer. O ciclo de submersão e flutuação dos blocos de grama se repete ao longo das sucessivas estações de chuva e seca. Com o tempo, os matupás podem atingir cerca de 13 metros de altura e crescer até 4 hectares. Para colocar isso em contexto, o tamanho médio de um campo de futebol americano é um pouco mais de 0,4 hectares. Sim, acho justo dizer que os matupás são bem volumosos. Isso pode ser um lugar de descanso bem-vindo para algumas espécies da vida selvagem da Amazônia, mas tá longe do ideal ter uma ilha flutuante navegando pelo rio se você tá tentando construir uma ponte. E ainda, não é apenas a estação das chuvas que pode ser culpada pelos pesadelos dos engenheiros sobre o rio Amazonas. 2 vezes por ano, durante o equinócio bienal, o Sol e a Lua exercem uma força maior na Terra do que o resto do ano, e é essa força que traz as marés para os seus picos mais altos. No caso do Amazonas, essas ondas enormes vêm avançando do Oceano Atlântico, onde elas superam a correnteza na foz do rio, invertendo seu fluxo. Esse fenômeno, conhecido como pororoca, causa estragos na Amazônia. Essas mega ondas podem avançar até 805 km rio acima, atingindo velocidades elevadas de 24 km por hora. Isso, somado a ondas de 4 metros de altura, cria uma mistura devastadora.
Esse cara tá certo em fugir. Essa mega onda vai engolir praticamente tudo em seu caminho. Isso sem mencionar os horrores que essas ondas podem trazer junto. Sejam árvores arrancadas, matupás gigantes ou até predadores, como piranhas e jacarés. Digamos que você não gostaria de ficar no caminho de uma pororoca. Pode me chamar de maluco, mas eu não tenho certeza de como é que eu ia me sentir atravessando uma ponte, enquanto uma árvore, uma ilha e um jacaré tivessem vindo na minha direção. Obviamente, a largura insana desse rio, os matupás flutuantes e a pororoca tornam extremamente complicado de construir uma ponte sobre ele. Complicado, mas tecnicamente não impossível. Afinal, você poderia construir uma ponte mais acima do rio para evitar que a pororoca divida a travessia ao meio. Os matupás indesejáveis, como você pode ver, não estão presentes ao longo de todo o curso do rio. E em relação à largura, por que não escolher uma das seções mais estreitas do Amazonas? Mas tem outro fator que realmente aumenta a dificuldade de construir pontes sobre esse curso de água. Graças à densa floresta tropical, o Amazonas tem muito poucas estradas que o atravessam, e sem estradas que são necessárias para transportar materiais essenciais de construção, você não pode ter pontes. Peguemos a cidade de Macapá, na costa norte do delta do Amazonas, por exemplo. É uma cidade com mais de 500 mil de habitantes, e ainda assim não tem uma única estrada conectando-a ao restante do Brasil. A única maneira de chegar a Santarém, a próxima grande cidade a oeste de Macapá, é por avião ou balsa. Mas por quê? Bem, ao longo de grande parte de seus 6.992 quilômetros de comprimento, o rio Amazonas serpenteia por muitas áreas pouco povoadas, o que significa que são necessárias muito poucas estradas principais. E mesmo quando as estradas são construídas, nem sempre corre conforme o planejado. Em 1973, a BR-319 foi inaugurada. Essa mega estrada tem 869 quilômetros de comprimento, indo de Porto Velho, em Rondônia, até Manaus, localizada bem no coração da Amazônia. Mas, como você sabe, nada nesse lugar é fácil. Graças à confiável estação das chuvas, que regularmente despeja mais de 20 centímetros de chuva por mês, de dezembro a maio em toda a região, um trecho de 402 quilômetros foi transformado em um pântano lamacento. Não importa o quão grande seja o seu 4x4, não tem como percorrer 402 quilômetros disso. Mas em 2015, um programa de manutenção tornou isso ligeiramente viável durante a estação seca. E em julho de 2022, o ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro foi ainda mais longe, prometendo seu apoio para a reconstrução completa desse trecho do meio da BR-319. Parece promissor, mas... aí tem o delicado assunto de contas a pagar. Você tá vendo o estado dessa estrada? Os custos estimados totalizam a bagatela de 265 milhões de dólares. Mas, como acontece com a maioria dos projetos de construção, é muito provável que o resultado final exceda em muito esse valor. Agora, isso pode parecer caro, mas a gente tá só começando. Lembre-se que esse é o custo só para a estrada. A gente ainda nem chegou na parte principal, a ponte. Em 2010, o Brasil construiu uma ponte sobre o Rio Negro, o maior afluente do Amazonas. Esse trecho de 3,5 km de uma bela obra de engenharia conecta as cidades de Manaus e Iranduba, limitando o tráfego movimentado de balsas pelo afluente no processo. Impressionante como parece, a ponte Rio Negro ainda custou incríveis 570 milhões de dólares para ser construída. Presumindo que uma ponte sobre o Amazonas custaria uma quantia semelhante, o prejuízo total para reparar a BR-319 e construir uma ponte sobre o Amazonas provavelmente custaria ao Brasil 835 milhões de dólares. Caramba! Com uma etiqueta de preço tão perigosa, precisa haver uma grande demanda para justificar a construção de uma ponte desse tipo. E como o Amazonas tende a passar por áreas pouco povoadas, simplesmente não tem motivo suficiente para gastar todo esse dinheiro em uma ponte. Em vez disso, a maioria das pessoas se acostumou a atravessar o rio de barco ou balsa. É aquela história, se não tá quebrado, não conserte. Mas o Rio Negro não é conhecido só por ter uma ponte sofisticada. O Encontro das Águas, também conhecido como
como Encontro dos Rios. É o lugar onde o Rio Negro e o Amazonas se encontram, mas os rios não se encontram tecnicamente. Em vez disso, há uma divisão clara entre a cor das duas águas, que é tão distinta que pode ser vista até do espaço. Isso tem que ser obra de algum demônio malvado escondido nas profundezas do Rio Amazonas, né? Bom, você vai ficar feliz em saber que o encontro das águas se deve simplesmente à diferença de temperatura, velocidade e turbidez entre os dois corpos de água. Ufa, minha alma tá salvo de demônios por enquanto. Ok, então o encontro das águas pode não representar nenhuma ameaça para alguém que atravessa esse rio, mas tem algumas teorias mais sombrias e perturbadoras sobre o motivo de não haver uma única ponte que atravesse o Amazonas. Para explicar, vamos voltar no tempo, 60 milhões de anos atrás, para a época do Paleoceno. Nessa época, uma criatura mortal espreitava nos pântanos da Colômbia, um país que o rio Amazonas atravessa. Se você tem medo de cobras, se prepare. Esse predador pré-histórico, conhecido como Titanoboa, tinha cerca de 15 metros de comprimento e pesava incríveis 1.133 quilos. Para ter uma ideia, as anacondas verdes são as cobras mais volumosas hoje em dia, mas elas têm apenas 1/5 do peso da aterrorizante Titanoboa. Tá, antes que você entre em pânico, é bom saber que a Titanoboa está extinta e isso faz uns 58 milhões de anos. Então não precisa se preocupar com cobras super gigantes rastejando pelas águas do Amazonas, né? Bom, de alguma forma, apesar da sua suposta extinção, houve vários relatos de gigantescas cobras nadando nas turvas águas amazônicas, sem chance de você me ver dando um passeio por aqui. O primeiro relato amplamente conhecido de um suposto avistamento da Titanoboa foi feito por Percy Fawcett, um geógrafo britânico e explorador da América do Sul no início do século XX, que escreveu sobre a experiência em seu diário. Desembarcamos e nos aproximamos com cautela do réptil, até onde foi possível medir um comprimento de 14 metros fora d'água e 5 metros dentro dela, totalizando um comprimento de 19 metros. Mas o relato de Fawcett não foi considerado nada mais do que uma boa história. E o fato de o explorador afirmar ter visto um cachorro com 2 focinhos e uma aranha gigante do tamanho de um prato de comida que deixava suas vítimas enegrecidas com veneno não ajuda muito. Pelo jeito, o cara andou lambendo aqueles sapos amazônicos. Bom, acontece que a aranha que o explorador descreveu pode ter sido a Goliath Bird Eater. Que nome, hein? É a maior aranha do mundo, capaz de crescer até o tamanho de um filhote de cachorro, só que menos fofinha. E quanto ao canino assustador, nenhuma outra menção a esse incomum cão de 2 narizes aconteceu. Até que outro explorador, John Blatchford Snell, outro ótimo nome, encontrou um cachorrinho com focinho duplo. Acontece que uma raça rara de cachorro, conhecida como Double-Nosed Andean Tiger Hound, habita as sombrias profundezas da Bolívia, outra região onde a Amazônia se espalha. Então, se o cão de nariz duplo e a aranha gigante acabaram sendo avistamentos baseados em animais que realmente existem, talvez o avistamento da Titanoboa por Fawcett tenha sido real. Pode parecer loucura, mas Fawcett não é o único a avistar uma serpente assustadoramente grande no Amazonas. Yakumama, que significa mãe da água, é o nome dado a uma serpente de 70 metros de comprimento que acredita-se que habita o rio Amazonas. De acordo com a lenda das tribos indígenas amazônicas, essa criatura devorava qualquer ser vivo que passasse a menos de 100 passos dela. Sim, ser devorado por uma cobra do tamanho de um ônibus seria motivo suficiente para eu nunca nem pensar em atravessar uma ponte sobre o rio Amazonas. Mas o reinado de terror de Yakumama não para na história de engolir humanos. O Xanay-Tempixca é um afluente do rio Amazonas que se encontra no Peru. Embora possa parecer um sonho, esse trecho de água vem diretamente dos poços do inferno. Bom, pelo menos parece ser assim. O Xanay-Tempixca é conhecido por suas águas ferventes, variando de 45 a 100 graus. E os xamãs locais acreditam que o córrego vaporoso foi criado pela Yakumama. Tem alguma coisa aí que essa cobra não consegue fazer? Por mais louco que isso pareça, a explicação mais provável é que o afluente está localizado acima de falhas profundas, permitindo que a água viaje para o interior da crosta terrestre. Aqui ela é aquecida pelas rochas próximas ao superaquecido manto terrestre. A água fervente é então liberada de volta à superfície da Terra através de nascentes termais, que aquecem o rio. Independentemente de como o Xanay-Tempixca se formou originalmente, uma coisa é certa: qualquer ponte construída nesse lugar precisa ter barreiras de segurança muito
muito altas. Ser cozido vivo não parece ser a melhor maneira de morrer. As histórias recentes da Titanoboa e da Yakumama definitivamente fazem você repensar se vale a pena construir uma ponte sobre um curso d'água tão perigoso. Mas assustadoras como essas histórias soam, é mais provável que sejam devidas a medições imprecisas ou a misteriosos contos indígenas que provavelmente não se baseiam na realidade. Mas isso não significa que o rio Amazonas seja um paraíso pacífico. Embora a Titanoboa e a Yakumama possam não existir, há muitas criaturas assustadoras escondidas sob a superfície dessa água. Pegue a anaconda verde, por exemplo. Essas garotas robustas podem não ser tão grandes quanto a Titanoboa, mas ainda podem atingir mais de 9 metros de comprimento. Felizmente, essas cobras não são venenosas, mas isso certamente não significa que elas não sejam perigosas. Essas cobras assustadoras usam suas mandíbulas fortes para capturar suas presas e em seguida usam seus corpos espessos e musculosos para se enrolar em torno do alvo e sufocá-lo. As anacondas verdes até conseguem deslocar suas mandíbulas para engolir presas maiores, como jacarés e antas. Felizmente, não há muitas evidências de que essas serpentes jantem seres humanos, mas nem todas as criaturas encontradas no rio Amazonas são capazes de sufocá-lo até a morte, mas isso não as torna menos ameaçadoras. O Amazonas está cheio de várias espécies de arraias de água doce que podem parecer fofas, mas cuidado, essas criaturas têm veneno. Embora os ataques de arraias a seres humanos não sejam muito comuns, elas são conhecidas por baterem suas caudas em qualquer pessoa que se aproxime muito. Quando uma arraia bate a cauda em uma vítima, as espinhas dentro da cauda perfuram a pele. A dor causada pelo ferrão é intensa, mas em comparação com o veneno que algumas espécies de água doce injetam, isso não é nada. Os sintomas iniciais incluem pele vermelha inchada antes que o tecido corporal ao redor da área afetada comece a morrer. Se isso não fosse ruim o suficiente, as picadas também podem levar a vômitos, suores, falta de ar, espasmos musculares e convulsões. Em um estudo de 2020, 27% das pessoas que foram picadas por arraias relataram complicações adicionais nos meses seguintes ao acidente, incluindo dormência, tremores e até amputações de membros afetados. Somente na Colômbia, mais de 2.000 lesões relacionadas a arraias são relatadas todos os anos. Arraias venenosas, anacondas gigantes sufocadoras e talvez até uma serpente ou duas do tamanho de um caminhão. Esse é o cenário. O rio Amazonas não deve ser enfrentado, mas os horrores não param por aí. Agora, muitos de vocês podem pensar que os peixes-gatos são inofensivos. A variedade aquática, claro. Não os catfish, que são aqueles caras que fazem perfil falso em mídia social para tentar se envolver com as pessoas e roubar os dados delas. Não. Conheça a piraíba, o maior peixe-gato do Amazonas. Tá só no banheiro, pô. Tô filmando. Pega na cabeça dela. Esse peixão tem mais de 3 metros de comprimento e pesa cerca de 150 quilos, quase o dobro do tamanho e peso de um homem adulto. Mas o tamanho não é a única característica estranha da piraíba. Eles geralmente são considerados inofensivos, se alimentando principalmente de outros peixes. Dito isso, já foi relatado que o conteúdo de seus estômagos incluía partes de macacos. Eita, você acha que isso parece pesado? Bem, também há relatos de que esses peixes-gato têm um apetite por carne humana. Lá em 1981, o Sobral Santos II, uma balsa que operava no rio Amazonas, virou e afundou no rio. Cerca de 500 pessoas estavam a bordo, mas apenas 178 sobreviveram. Então, o que aconteceu com as outras centenas de passageiros? Bem, acredita-se que hordas de piraíbas foram responsáveis por puxar as vítimas lutando debaixo d'água. Quando o navio foi recuperado do leito do rio, uma descoberta chocante foi feita. Corpos foram encontrados, mas com grandes pedaços de carne faltando. Cara, piraíba não tá pra brincadeira. De repente, atravessar o Amazonas parece pedir pra morrer. Hoje em dia, balsas e barcos estão disponíveis se precisarmos atravessar o rio Amazonas. Não que isso sempre tenha salvado os humanos, mas no passado não teria existido tais luxos para ajudar as pessoas a viajar pelo rio. Afinal, grupos indígenas vivem ao longo do Amazonas há pelo menos 11.200 anos, muito antes da tecnologia avançada criar um transporte aquático motorizado. Pesquisadores assumiram
descobriram há muito tempo que as terras ao redor do rio Amazonas não se tornaram densamente povoadas até depois da chegada dos colonizadores espanhóis no final do século XV. A crença era de que antes da chegada desses exploradores estrangeiros, o Amazonas era lar de pequenas tribos nômades, que deixavam a floresta tropical em condições intocadas. Mas recentes desenvolvimentos tecnológicos descobriram evidências que desmentem essa suposição. O LiDAR, em particular, tem sido incrivelmente útil. Utilizando um sensor remoto, ele usa feixes de laser para passar entre as folhas e galhos das árvores, refletindo para fornecer uma imagem 3D do solo abaixo da densa mata. Isso revelou que as antigas tribos amazônicas construíram e viveram em centros densamente povoados. Essas comunidades apresentavam montes monumentais, pirâmides com 20 metros de altura, campos elevados para agricultura e quase 1000 quilômetros de canais e calçadas, que eram usados para conectar ilhas florestais. Os pesquisadores também têm a teoria de que as densidades populacionais eram muito maiores do que pensavam inicialmente. Anteriormente, acreditava-se que 2 milhões de pessoas viviam em toda a bacia amazônica, mas agora se acredita que entre 500 mil e 1 milhão de pessoas viveram em apenas 7% da área. Claramente, a Amazônia era muito mais avançada do que se imaginava, e considerando que as tribos indígenas eram capazes de construir calçadas e canais, quem pode dizer que não havia antigas pontes atravessando o rio Amazonas, que se perderam na selva amazônica? Afinal, as pontes seriam a primeira coisa a ser engolida pelo gigante verde que é a Amazônia. Talvez você a conheça melhor pelo filme, mas acredita-se que Z, a cidade perdida, tenha sido uma cidade real que existiu na região do Mato Grosso. Lembra do nosso amigo Percy Fawcett? Quando ele não estava procurando serpentes infernais, ele estava obcecado em encontrar essa misteriosa civilização. Durante suas viagens à América do Sul, Fawcett ficou fascinado com histórias de uma cidade que estava escondida no fundo da Amazônia. Ele ouviu relatos das tribos nativas e depois leu contos semelhantes de colonizadores europeus, que mencionaram terem visto, entre aspas, ruínas grandiosas e como eram ricas e populosas na época em que floresceram. Então, em abril de 1925, ele partiu com seu filho Jack e o melhor amigo de Jack, Raleigh Remmel, mas Fawcett não conseguiu encontrar a cidade perdida. Ironicamente, ele nunca foi encontrado também. Sua última carta conhecida foi escrita em 29 de maio de 1925, em um local chamado Acampamento do Cavalo Morto, que indicava o plano do grupo de seguir para um território inexplorado. Infelizmente, Fawcett e seus companheiros nunca mais foram vistos ou ouvidos. Ninguém sabe ao certo o que causou o fim do grupo. Alguns especularam que os indígenas locais foram os culpados. Outros acreditam que eles foram derrubados por febre ou talvez se perderam e sucumbiram à fome. Embora seja improvável que Fawcett tenha realmente descoberto a cidade perdida de Z, sua expedição certamente despertou interesse na misteriosa civilização. Recentemente, um antropólogo chamado Michael Heckenberger, com a ajuda do povo local Cuicuro de Mato Grosso, descobriu uma antiga civilização chamada Curricugo, considerando que ela estava localizada a 225 quilômetros do último lugar onde Fawcett foi visto com vida, o acampamento do Cavalo Morto. É bem possível que Curricugo fosse a cidade perdida de Z que Fawcett procurava. Acredita-se que ela tenha sido habitada desde o ano 500 até 1615, e incluía 20 vilas em uma área que se espalhava por cerca de 20 mil quilômetros quadrados. Cerca de 50 mil pessoas podem ter vivido aqui. Para se ter uma ideia, essa era aproximadamente a mesma população de Londres em 1500, mas o tamanho não é a única coisa impressionante sobre Curricugo. De acordo com Heckenberger, a engenharia dessa civilização era avançada o suficiente para construir fossos, juntamente com pontes que atravessavam grandes trechos do rio. Bingo! Então o rio Amazonas, pelo menos na história, pode ter tido uma ponte. Ah, mas lembre-se, nada é fácil nesse lugar. O sítio de Curricugo está localizado no Mato Grosso, ao sul do rio Amazonas. A fonte de água mais próxima dessa civilização teria sido o rio Xingu, um afluente ao sul do Amazonas. Ah, cara, a gente estava quase conseguindo. Mas mesmo que o povo de Curricugo nunca tenha construído uma ponte para atravessar o Amazonas, a esperança não está perdida. Graças à introdução da tecnologia LiDAR, bem como o lamentável desmatamento da floresta tropical, os pesquisadores estão constantemente obtendo uma imagem mais clara das ruínas deixadas pelas antigas civilizações amazônicas. Quem sabe pode ser apenas uma questão de tempo antes que uma antiga civilização fabricante de pontes, como a de Curricugo, seja encontrada nas margens do rio Amazonas. Só que tem um probleminha. Se a Amazônia era lar de sociedades tão avançadas, o que poderia ter acontecido com todas as civilizações e as estruturas que elas construíram? Elas não poderiam simplesmente ter desaparecido. Talvez
talvez a Yacumamas tenha engolido. Felizmente não foi o caso, mas a verdadeira história não é muito mais alegre. Em 1541, Francisco de Orellana navegou por todo o rio Amazonas, tornando-se o primeiro europeu a fazer isso. E isso abriu caminho para muitos outros exploradores investigarem essa maravilha misteriosa nos anos seguintes. Mas os europeus não chegaram sozinhos às margens do Amazonas. Com eles trouxeram doenças como a varíola e o sarampo. Como as tribos intocadas da Amazônia nunca tinham entrado em contato com essas doenças, elas não tinham imunidade contra elas. Como resultado da exposição a doenças estrangeiras e ao tratamento conhecido como brutal dos colonizadores, a população amazônica foi reduzida em 90% em apenas 100 anos após a chegada dos europeus. Mas mesmo que as pessoas tenham sido praticamente dizimadas, isso ainda não explica por que tecnologias avançadas como o LiDAR são necessárias para descobrir assentamentos. Afinal, as antigas civilizações em lugares como Grécia, Egito e México têm ruínas de milhares de anos atrás que ainda estão de pé até hoje. Então, por que a Amazônia não tem a sua própria acrópole ou pirâmide de pedra? Bem, ao contrário da estrutura de pedra dessas ruínas, os indígenas da Amazônia construíam com madeira e terra. São materiais de construção óbvios dada sua abundância na floresta tropical. Infelizmente, a madeira se decompõe se não tiver manutenção, e como resultado, as potencialmente inúmeras ruínas de pontes de antigas civilizações amazônicas parecem ter sido engolidas pela selva. E assim como o rio Amazonas, isso é algo que a gente nunca vai superar. Dito tudo isso, qual você acha que é a maior razão para não haver pontes sobre o rio Amazonas? E você teria coragem suficiente para atravessar o rio se uma ponte fosse construída? Me conta nos comentários aí embaixo e obrigado por assistir.